realmente, se tivesse, eu já poderia ir embora. Só com esses minutos de chamada do Senhor, porque na verdade não há como. Mas como prometido, né, na outra terça-feira eu disse que eu ia conversar com o Senhor para que a gente pudesse estar não somente aprendendo, mas estando com algo assim bem forte em nossos corações, para que a edificação do Espírito Santo, que Ele é o que mora em nós, e nós possamos entender tudo isso. A pergunta que eu, conversando com o Senhor, elevou o meu coração foi essa: por que ser batizado no Espírito Santo? Por quê? Por que é tão necessário isso? Por que é tão veemente você ver pessoas batizadas no Espírito Santo, ou as igrejas, os pastores fazerem, vamos dizer assim, até cultos somente voltados para isso? São praticamente 2 horas voltados apenas para a busca do Espírito Santo. Qual é a finalidade de tudo isso? E o que isso representa e que efeito isso tem na vida do cristão? Então, o Senhor me deu essa mensagem, esse estudo, para que eu pudesse, primeiramente, eu estudá-lo, fazer a lição de casa direitinho e para trazer para a igreja em nome do Senhor Jesus. Como texto áureo, abra aí, por favor, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos é depois do Novo Testamento. Lá em João, você abre em João, logo depois Atos. João, aí logo depois Atos. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Atos capítulo 1, versículo de número 8. Esse vai ser o texto base desse estudo nosso, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samarias, até os confins da terra. Vou repetir mais uma vez. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeareis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Primeiramente, eu gostaria de falar com os irmãos que a palavra Pentecostes, ou quando se diz pentecostal, por que a palavra, né, comunidade evangélica pentecostal, por que isso? Porque isso é assim, porque há aquela palavra pentecostal, movimento pentecostal. Será que as pessoas conhecem isso, sabem dizer? Depois que o Senhor colocou isso no meu coração, eu comecei a vir isso no meu coração. Por que Pentecostes? Por que pentecostal? Por quê? Vamos nas raízes primeiro, vamos saber o que é isso. A palavra Pentecostes, ela vem do grego, que ela, se você fala, não vou falar o grego, mas vou falar como se fala traduzido. É Pentecostes, mas com K. Você bota Pentecostes. E quer dizer isso, 50º ano. O que quer dizer isso? Ou 50º dia. Se refere aos 50 dias depois da Páscoa. No caso, foi 50 dias depois que Jesus tomou a última Santa Ceia. Passou 50 dias e aconteceu o quê? A festa de Pentecostes. Mas também isso se refere também a uma festa que existia no Velho Testamento, chamada a Festa das Semanas, ou 7 semanas, e a festa da colheita e a festa das primícias. Isso tudo reunido
e ainda tinha mais algumas. Eu só tirei essas duas aqui para a gente poder falar, poder ver. Como que eu vou dizer? Eram 5 coisas ou 5 festas. Por isso que tem o nome Penta 5. É a festa de Pentecostes. São 5 festas que existia nesse tempo. Uma dessas 3 era a festa das 7 semanas, da colheita e das primícias. Tinham outras, mas vamos nos concentrar nessa aqui. Que essa promessa de Jesus, que está lá também em João 15, você pode voltar um pouquinho, João, versículo de número 15, que eu também vamos falar um pouquinho rapidamente disso, porque senão não acaba. Hoje a gente não acaba, eu acho que não vamos acabar isso hoje não. Vai ter mais uma terça-feira. João 15, 26, que diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviei, hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai e testificará de mim. O 27, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. É uma promessa do Senhor Jesus para nossas vidas. E isso fazia parte também do cumprimento da profecia que estava em Joel, capítulo de número 28, e no versículo de número capítulo 2, versículo de número 28 ao 32. Joel, eu vou abrir rapidinho aqui, porque eu já estou vendo que o relógio está correndo mais do que eu. É uma coisa, quando o assunto é muito bom, é uma coisa assim fantástica. Ele corre. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 ao 32. Essa é uma coisa bem explicadinha, para que a gente possa assim estar sempre. Diz assim, Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também os vossos servos e vossas servas, naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Promessa do Senhor Jesus para se cumprir em nossas vidas. Uma das coisas que eu gostaria de ver com os irmãos, só para dar uma passadinha rápida, aonde que está isso, as festas da colheita, das primícias. É só rapidinho, só botei esses 3 só para a gente poder dar uma passadinha. Em Êxodo, capítulo de número 34. Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, é só virar as páginas. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 34, versículo de número 22, diz assim: e guardarás, e também guardarás a festa das semanas, e a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor, Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações diante de ti, e alargarei o seu termo, e ninguém cobiçará a tua terra, quando subirdes
para apareceres 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma bênção. Quando você, é aquilo que às vezes eu comento com os irmãos, quando aquele irmão que acredita no SOS Irmão e traz as premissas do melhor da sua casa, acontece isso aqui. É como eu tenho falado, a palavra do Senhor faz efeito na sua vida, faz efeito na vida daquele que acredita, faz efeito naquela pessoa que colocou toda a sua fé naquilo. Porque às vezes, como eu comentei, que os pastores quando pegam uma palavra, lançam e a pessoa coloca fé naquilo, acontece. Porque a palavra não pode voltar atrás. Esta lei que está aqui, Jesus se fez cumprir aqui em João 15. Porque ele trouxe diante de todos que estavam ali a lei do Senhor para que ela se cumprisse. E todo homem que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem a festa da colheita, também tem uma referência, e também em Êxodo 23, é só virar as páginas um pouquinho, 23, só para a gente dar uma passadinha para saber que Jesus veio para fazer cumprir a lei do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Veio 23:16, diz assim: a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houver semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho, e 3 vezes no ano, todos os seus varões aparecerão diante do Senhor. Só para terminar, Números, capítulos de Números 28. Um pouquinho mais à frente, só para a gente ficar sabendo o que a lei lá atrás dizia, para que Jesus pudesse fazer ela cumprir no sacrifício dele, para que nós pudéssemos receber bênçãos. 28:26 diz assim: semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis, e então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros, e a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro, para cada cordeiro 1 décima de cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós, e além do holocausto contínuo e a oferta de manjares oferecereis, e serão-vos eles sem mancha com as suas libações. Só para a gente poder entender mais ou menos o que era a festa de Pentecostes. Tem mais 2 festas aqui, mas não vamos entrar nesse assunto não, porque se entrar a gente vai começar a falar e não vai terminar alguma coisa boa hoje, assim, que está programado. Então tudo isso que está aqui faz parte daquilo que eu e você acreditamos. Acreditamos que nós seremos abençoados. Acreditamos que aquilo que nós vamos fazer vai trazer bênçãos para as nossas vidas. Mas mais do que isso, nós acreditamos que nós fazemos isso por amor. Nós fazemos isso não porque é uma coisa obrigada, mas sabemos que o Senhor, além daquilo que nós fizermos, Ele vai nos guardar, vai abençoar e vai multiplicar aquilo que você tem. É isso que está falando aqui. Ok? A função do batismo, nós já lemos em Atos 1:8,
ele tem como vou dizer assim, revestir, capacitar virtude de Deus sobre o cristão. O que agora vou só colocar aqui, inclusive vou marcar. Eu não sei se você tem essa mania, eu também tenho a mania de dar uma marcada. O que vem a ser virtude? Quando Jesus estava caminhando e de repente apareceu aquela mulher no fluxo de sangue, ele tocou nas orlas do vestido dele, ele parou, opa, alguém me tocou, alguém, como te tocou, todo mundo está te apertando e você diz que tocou, né? Ele falou, não, porque de mim saiu virtude. Em algumas traduções, também no grego, fala que como a palavra com mais ou menos dinamites, negócio assim, quer dizer poder, algo que explode, que sai, que arrebenta. Essa virtude aqui nada mais que poder de Deus sobre a vida do cristão. Quando você ler uma palavra que diz assim, eis que vos dou virtude, você está lendo, eis que vos dou poder. Ok? Somente para a gente poder colocar isso. Mas como é que é esse negócio de batismo no Espírito Santo? Antigamente, em Atos, foi naqueles dias ao qual Jesus Cristo falou para os discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas antes ficassem em koinonia, quer dizer, unidos e ali em oração, porque eles deveriam esperar que do alto viesse o Espírito Santo. E justamente no dia da festa de Pentecostes, que já era consagrada nos dias dos judeus, e eles estavam dentro do cenáculo, orando e buscando, diz a palavra que diz que um vento, como um vento impetuoso, não é um vento. A palavra, eu até vou no Atos capítulo de número 2, para que a gente possa ler segundo a palavra. Atos capítulo de número 2. Eu nem anotei isso, mas diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esta é a palavra de Atos, capítulo de número 2. Esse vento impetuoso, essa palavra que está aqui, é o som. É a mesma coisa que você está aqui, você ouve o som de um vento passar num corredor e faz aquele barulho. Esse é o som de um vento forte, mas não foi um vento que veio, mas foi um som de um vento forte, que veio sobre aquele lugar e tomou todo aquele lugar, e foram vistas línguas como de fogos como repartidas. E diz que agora, nos nossos dias, nós praticamente não vemos essa manifestação. Aí você pode perguntar, mas pastor, hoje não tem isso? Eu falei assim, hoje tem, eu já vi, mas foi há uns 15 anos atrás, principalmente nos cultos que buscavam esse batismo. Eu mesmo cheguei a sentir como que esse vento, quando passa assim, mas é uma coisa diferente, que passa assim como você sente aquilo, e ao invés de você se arrepiar, aquilo parece que te coloca para o alto. Teve uma certa vez que eu estava sentado e de repente naquele culto era como que eu tivesse sido elevado, e eu olhei assim para o lado e eu estava como que uns
As 3 palmas da cadeira eu fechei os olhos de novo e naquela mesma hora eu estava no mesmo lugar. É você acreditar no sobrenatural de Deus. Viver isso, o sobrenatural de Deus. Por incrível que pareça, mas é. E as pessoas acreditavam que o Espírito Santo vinha ao seu encontro. Essa é uma verdade. Hoje não, vou esperar o Senhor me batizar. Vou esperar o Senhor no Senhor. Tudo bem, isso tem que esperar. Mas o que nós vemos hoje é muito diferente do que era anteriormente. A fé em Jesus Cristo naqueles dias era como dizer assim, ó, o Senhor vai te abençoar, vai te batizar e você acreditar. Não, eu vou ser batizado. Hoje em dia, nós falamos sobre isso. Nós vemos algumas pessoas que o Senhor já pega ela já de primeiro para que ela comece logo a obra, porque está atrasado. E às vezes quando você vê algumas pessoas mergulhar nas águas, se você já não viu, aqui acho que já aconteceu isso já. Você mergulhar aquela pessoa na água assim, de repente a pessoa sai dali, já sai falando línguas estranhas, já sai sapateando, e algo ali dentro mesmo acontece. Aqui acho que já aconteceu isso. E isso é uma das virtudes que acontece na hora do batismo. Nós vemos isso também nas consagrações. Às vezes nas consagrações, eu já vi muitas pessoas serem batizadas nas consagrações. Nas consagrações é o lugar mais visitado pelo Espírito Santo, se você quer saber. É nesse lugar onde que... Só para você. Nas consagrações é os lugares que mais o Espírito Santo visita. Naquelas orações de monte, quando não é para falar de causas, não é para falar de coisas que o Senhor, vamos dizer assim, fica olhando. Quando é que você vai me adorar? Não, Senhor, porque é isso, porque é aquilo, porque aquilo outro, essa causa aqui. Apresenta um bocado de coisa. Mas quando é aquela oração que busca apenas a presença do Senhor, acontece mais ou menos aquilo que nós vimos numa foto. A foto está guardada até hoje. A presença do homem de branco. Já aconteceu de eu estar numa noite fria e de repentemente nós estávamos ali com a lanterna e tudo, o chão do monte estava molhado. E quando nós nos reunimos, fizemos aquela roda, né? Um grupo bom, aquela roda assim, de repente nós começamos a clamar, o centro ficou como seco e as nossas costas estavam todo molhadas pela orvalho. Quando as pessoas tomaram ciência daquilo, aí que ficaram mesmo cheios do Espírito Santo de Deus. Então, são coisas que evidenciam a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não é somente o bater de cabeça, de cabelo para lá e para cá, ou sapateado. Isso é de um para com o outro. Mas mais do que isso, nós vemos isso pelaquilo que é dito pelo Senhor Jesus. Aonde que está isso? Em Marcos 16:16. É só você voltar um pouquinho. Se você está em Atos, é só voltar um pouquinho. E Mateus. O último livro de Mateus. 16:16. Que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Virtude, capacitação, estar plenamente pronto
para a obra do Senhor. Mas para isso, eu vou ter que largar tudo? Eu acredito que não. Porque durante muitos anos, eu trabalhava, de manhã, à noite eu estava no culto, e isso teve tempo que era praticamente 7 dias. Não tinha nem descanso. A missionária que disse, não, vamos descansar um dia, porque senão a gente não para. Era 7 dias corridos. Era 3 vezes na igreja, e o restante visitando, ficou pregando aqui, pregando ali, fazendo uma coisa ali, fazendo outra coisa ali. E isso era direto. Assim, mas eu tenho como provar? Tenho. Eu tenho umas 4 agendas aí que são lotadas, cheias até o último dia. Só compromisso de pregar aqui, visitar alguém ali, visitar alguém ali. Essa é a obra do Senhor? Sim, essa é a obra do Senhor. Ah, mas você trabalhava e quando cansaço era grande? Sim. Mas a alegria também era grande. Porque você via pessoas libertas, você via a alegria do Senhor, você via pessoas tomando posse da palavra e via a mensagem sendo degustada. E de repente você vê aquela pessoa desiludida, como um empresário, colocou todas as economias dele, fez tudo que ele disse que eu vou ser um microempresário, e de repente aquilo ali deu tudo errado. Deu tudo errado porque o que ele tinha feito fez um monte de carteira para mulher, fez sabe, tipo carteiras, né? E fez aquele montão. Aonde que estava, ele me levou lá e falou assim, olha aqui, tudo isso estava encomendado, tudo isso estava encomendado, tudo isso estava encomendado, isso aqui também estava encomendado. Ele falou, o que eu vou fazer? Eu coloquei tudo aqui. Naquele dia eu falei para ele, você acredita no Senhor Jesus? Ele falou, creio. Mas como é que você crê? Eu creio, mas eu estou tão... Falei, calma. Você crê no Senhor Jesus? Creio. Aí eu tinha olhado assim, a primeira coisa que tinha ali, na porta dele tinha uma planta daquela chamada Comigo Ninguém Pode. E por cima assim tinha uns quadros, negócio. Eu olhei para ele, ó. Você crê no Senhor Jesus? Creio. Então a primeira coisa, vamos dar um fim nessa Comigo Ninguém Pode. Porque enquanto ela estiver aí, ela está dizendo, comigo ninguém pode. Então o Senhor Jesus não pode operar com alguma coisa que você acredita que comigo ninguém pode. Vamos colocar isso. Ele pegou aquilo. Imediatamente ele pegou aquilo. Eu digo, esses quadros aqui, você acredita que o Senhor Jesus não opera com isso? Ele falou, eu creio. Então arranca tudo. Ele arrancou tudo. Eu digo, limpou. Tem mais alguma coisa? Não. Então vamos orar. Aí nós oramos, consagramos aqueles montes, mas era um monte dessa altura assim. Oramos aquilo. Aí no final ele pegou assim. E ele não era cristão ainda. Ele era apenas uma pessoa que me chamou para ir naquele lugar para orar por ele, na casa dele. Eu estava em outra casa. E naquele dia no final da oração, ele pegou uma carteira. Qualquer dia eu vou estar lá em cima guardadinha branca. Ele me deu uma carteira para mim e uma para missionário. E ele profetizou assim, olha só, esse nunca mais vai faltar dinheiro nessa carteira. Eu falei assim, eu aceito. Peguei, ele guardou a dela. Nós guardamos como que testemunho daquilo que nós guardamos. Eu usei durante os dias, mas depois eu guardei como testemunho daquilo que Deus fez. Passou uma semana, eu tinha voltado lá perto, e ele soube que eu estava lá, ele voltou, foi lá, e disse, irmão, sabe aquelas carteiras? Eu falei, sim. Chegou uma pessoa lá, não sei, que ligou para mim, e disse, olha, eu quero tudo isso que está aí, e ainda faço mais 5.000 encomendas, 5.000 itens. 5.000 itens. E foram isso que aconteceu. Ele abençoou, pôde pagar as contas que estavam atrasadas, e teve mais 5.000 itens para que pudesse fazer de carteiras, essas coisas.
E ele lá ficou trabalhando. Isso foi lá no Iguaçu que nós fomos. Por que eu estou falando isso? Porque a obra do Senhor na sua vida, ela é tremenda. Quando Deus escolhe alguém, é para que aquilo aconteça. As pessoas estão usando até mesmo a virtude que existe nelas para demonstrar que Deus é com ela, mas até mesmo para ferir aquela pessoa. Quando você vê o que o Senhor Jesus deu em Marcos 16, não tem nada a ver com algumas circunstâncias que alguns pregadores falam. Simplesmente você chega lá e ora pelaquela pessoa. Você não pede nada. Em todas as pregações que eu já fiz nesse São Gonçalo, que a gente já rodou isso tudo, Tanguá, Itaboraí, enfim. Posso dizer para você, nunca precisei de um centavo da igreja. Um centavo da igreja. Tudo o Senhor provia. Quando eu chegava lá, ou alguém chegava e falava assim, pastor, deixa eu colocar, vamos até ali. Ele fala assim, vamos até ali. Aí, o que foi? Não, eu quero botar... Não, eu quero... Bota a gasolina no carro. Ou então aqui tá aqui para sua passagem. Não precisa não. Para sua passagem. Era para mim ir e para mim voltar. É a conta certa. O Senhor nunca vai te deixar passar vergonha, e nem tão pouco deixar com que você seja enganado por ninguém. O Espírito Santo de Deus vem para a vida do cristão desta maneira. Falar em línguas estranhas é um sinal, vamos dizer, audível, para que as pessoas possam ouvir que essa pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo. Mas isso, assim, como vou dizer, não é a priori que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo e tenha que falar em línguas estranhas. Mas a língua estranha é um dom que é dado gratuitamente. Vamos dizer assim, você é batizado com o Espírito Santo e esse dom vem junto com você para que você saiba que aquilo aconteceu com você. É isso o dom gratuito de Deus. E as línguas estranhas também é algo que Paulo fala lá em Coríntios, que é como a língua dos anjos. Quando você fala em línguas estranhas, quando você ora em línguas estranhas, ninguém sabe aquilo que você está orando, senão o Espírito, que fala com o Senhor daquilo que você está intencionando no seu coração. Assim bem como Satanás, vamos colocar isso aqui, eu vou falar agora, as línguas estranhas que você fala, ela é única. Ela é única. Porque tem muitas pessoas que, vamos dizer assim, numa questão que eu não vou entrar nessa questão, mas tem alguns lugares tão, vamos dizer assim, doutrinários, que para ser, vamos dizer assim, igualmente, o pastor fala uma língua estranha e todos são convidados, vamos dizer assim, a falar a mesma língua estranha. A palavra pela qual o Senhor nos dá não fala isso. Porque pela disponibilidade e vontade de ser batizado, o apóstolo Paulo exorta a buscar os dons, os melhores dons e a sua excelência. Mas eu vou dizer para você, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 11, que não somente ele te dá uma diversidade dentro da igreja de línguas estranhas, do que uma pessoa ser, vamos dizer assim, levada a falar a mesma língua estranha que o pastor ou o ministério fala. Isso não é muito bíblico. Vamos colocar assim. 1 Coríntios 12, 11. Diz assim:
Mas o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente. Perdão, é 1:11. Eu já estou partindo do 11. Não. Diz assim, acerca dos dons, 12:1. Os dons espirituais. Não quero que os irmãos sejais ignorantes, mas vós sabeis que ereis gentios levados aos ídolos imundos, conforme sereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo Espírito da fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir o Espírito, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Agora sim, 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui nós aprendemos que aquilo que Deus vai dar para mim, o Espírito Santo de Deus vai dar para mim, Ele vai dar algo talvez até melhor para você. Se a minha língua estranha, ela é falada de uma maneira, você também falará, mas da maneira que o Espírito Santo te der. Há uma variedade de pessoas que principalmente eu particularmente não sou muito favorável, mas tem alguns cantores que parece que eles decoraram essas línguas estranhas, e na hora que estão cantando, não sai como se fosse algo sobrenatural, vou até dizer assim, mas parece que foi decorada. Aqui fica um conselho pastoral: não brinquem com isso. Não brinquem. Não achem bonito talvez isso, porque existe isso quando a pessoa está louvando e adorando. Sim, existe sim. De maneira nenhuma eu vou colocar isso, barrar isso. Mas existe um momento para tudo. Parece que aquilo que a pessoa está cantando, principalmente nos corinhos de fogo, ele até passa dos limites, entre aspas, disso. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, isso vem da parte do Espírito Santo. E nós devemos ter a maior reverência por isso. Falar línguas estranhas, todos deviam. Paulo, ele exorta isso, como ele exortou agora nessa palavra. Tudo é dado a toda a igreja. Todos, sem distinção. Mas é dado a cada um para ser útil à igreja. Como profecia. Como ser profeta dentro da igreja. Mas nem todos serão profetas. Geralmente, houve um tempo aí que todo mundo queria ser profeta. Mas geralmente todos pagavam preço e acabavam não exercendo o ministério pelo qual queria, vamos dizer assim. Porque nessa mensagem, pelo qual à frente um pouquinho, Paulo também exorta que devemos buscar os melhores dons, que no caso é de profecia. Porque a língua estranha, no caso,
ela edifica você mesmo. Você fala e você se sente edificado. Mas quem profetiza, profetiza sobre toda a igreja. E a igreja, ela é edificada. É tanto isso, esse talento, esse dom que o Senhor concede. Você pode reparar em qualquer igreja pentecostal ou que tem isso como, vamos dizer, abraçando a palavra do Senhor e tem essa parte de profecia dentro do ministério, você pode ver, quando alguém diz assim, assim diz o Senhor, a igreja toda fica em silêncio. Porque todo mundo, o Senhor vai falar. Por que isso? Porque tem parte que este homem, que foi escolhido por Deus, pelo Espírito Santo, ele está sendo usado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem para a igreja, para edificação, para exortação e até mesmo para trazer, entre aspas, o cajado. Muitas pessoas dizem, não, isso aí não é para mim não, é para você. Isso aí, cajado, estou fora. O Espírito Santo de Deus, ele está colocando muito forte no meu coração. Chegou a hora dessa igreja. Chegou a sua hora. Chegou o momento dessa igreja. Ele vai escolher, quero até profetizar aqui, ele vai escolher trabalhadores. Trabalhadores. Que terão talentos, dons, para edificação, para que seja útil dentro dessa igreja, para que esse povo aí fora possa ver que o Senhor dos Exércitos está nessa igreja no nome do Senhor Jesus. Isso se você acreditar. Porque isso é dado à igreja. Isso não é dado à pessoa apenas para ela sair aqui, como ela fala em línguas estranhas, ela sai daqui, vai na outra igreja e lá sapateia, roda. Isso, queridos, é para que a igreja aonde que você está seja edificada. Traga a lume. Vamos dizer, Deus agora coloca um talento na sua vida e você passa a ser uma levita dentro da casa do Senhor. Tinha uma voz de cana rachada, mas agora parece um anjo que canta dos céus. Vamos dizer assim. De repente Deus te dá o dom da sabedoria, de falar coisas que... Como é que pode? Ela não tem mestrado, não tem bacharelado, não tem erado, não tem nada. E fala como que a palavra estivesse dentro do seu coração. A autoridade passa pelos seus lábios. Isso é o dom de sabedoria e da palavra. A interpretação, quando alguém conta um sonho e de repente aquela pessoa diz assim, olha, Deus está falando com você. E você conta aquele sonho e aquela pessoa interpreta aquele sonho. E de repente a pessoa também tem um talento de visão dentro da igreja. Eis que vi o anjo do Senhor aqui passeando na igreja. Ah, mas eu não vi, mas ele tem um talento. Ah, mas eu quero ver também. Querido, a palavra diz, procurai os melhores dons. Se você tem esse desejo, procure. Busque, consagre a sua vida. Foi-se. Tem um propósito nisso também, tá, gente? O primeiro propósito é capacitação você. Tudo isso. Ele capacita você primeiro para você orar melhor. Quando você é batizado no Espírito Santo, você tem dificuldade, sim, você é humano. Mas a sua palavra, ela vai sair de uma maneira totalmente diferente. Por isso que tem certas pessoas que são cheias do Espírito Santo, quando elas oram, você se arrepia tudo, porque delas sai virtude e poder. Haverá
isso já às vezes posso até dizer que está em você, de impor as mãos sobre uma pessoa e você orar por ela, pelo Espírito, e aquela pessoa receber uma cura. A visão espiritual é como a visão desta igreja. A visão dessa igreja não é somente ficar aqui. A visão da igreja é ir além. É levar a palavra do Senhor como ela é. Essa é a visão desta igreja. A visão de uma outra igreja está dentro, às vezes, muito mais da doutrina, está muito mais dentro também da palavra, mas está destinada a ver todos os talentos dentro da igreja se manifestar. Isso existe. Como é que é isso? É como aquele pastor dá uma palavra introdutória, aí vem o conjunto das senhoras, o conjunto das crianças, o conjunto dos jovens, o conjunto dos varões, o conjunto do conjunto. Então, quando tudo isso se manifesta, faz com que toda a igreja em si possa manifestar a glória de Deus. Mas isso, em certos momentos, se torna robótico. Não é uma manifestação, como vou dizer assim, trazida pelo Espírito. Tem umas pessoas que dizem, não, vamos fazer assim, assim. É conduzida por uma pessoa. E aquilo passa a ser uma regra, passa a ser, olha, isso aqui eu tenho que fazer isso aqui. Mas Deus me deu, não, tem que fazer isso aqui. E a pessoa é travada, às vezes, por causa disso. Eu não estou condenando isso, porque é a visão da igreja, ok? Mas ali pode ter alguém que pode ter uma informação de vida para alguém que está sentado aqui ou aqui. Eu não tinha muita oportunidade na minha igreja, porque quando acontecia às vezes um culto, assim, teve uma vez que o pastor queria terminar, e eu vou terminar aqui também, para não vou parar aqui no propósito. Quando você é batizado no Espírito Santo, você começa a ouvir a voz de Deus. E nesse dia, eu estava sentado, e de repente o pastor, houve aquele movimento, todo mundo naquela coisa, de repentemente o Senhor falou comigo assim, quem faz a hora sou eu. Eu que permito acabar nesta hora. Mas agora eu não quero acabar, porque eu ainda tenho algo a fazer. Aí o pastor falou e tal, e de repente, olha, não me diga, parece que duas pessoas pegaram um no meu braço aqui, me levantou assim, me levou até, eu estava sentado na terceira fileira, eu levantei de lá, olhei para o pastor assim, e aquilo como que um vento. Disse assim, ó, quem é o dono da hora sou eu. Você é apenas o meu servo. E eu ainda tenho algo para fazer. Olha, o pastor fez assim. Eu fui até uma varoa. Eu tive a alegria de vê-la. Esses dias eu fui nessa igreja. Já está bem. Ela já era uma coisa. Nós dois já éramos de idade, agora ela está mais ainda de idade. Irmã Maura. E eu cheguei para a irmã Maura e falei, abre tua boca e leva a minha mensagem para aquela serva. Ela levantou dali, ela levantou na graça. Olha, aquela mulher quando levantou, ela levantou, Pai, muito obrigado. Eu só estava esperando um sinal. Ela estava esperando. Mas por causa de quê? Por causa da regra. Por causa daquilo que estava ali. Tinha que cumprir aquela meta, aquele momento. Mas quando Deus tomou a posição e aquela mulher
Foi até aquela mulher e entregou tudo que tinha. Aí o culto acabou. Você quer ser usado pelo Senhor? Sim. Paga um preço, tá, gente? Porque profeta da casa não tem valor, tá? Jesus foi um desses. E quando ele profetizava lá, você, filho de José, o carpinteiro, aquele que faz aqueles banquinhos? Não, você não. Vou falar lá com o sacerdote. Jesus teve que sair de Nazaré para ir para outro lugar. E quando chegou em outro lugar, chegou lá e diz assim, de onde que ele vem? Ele vem de Nazaré. Ah, vem alguma coisa boa de Nazaré? Quem sabe você saia daqui convidada para pregar em um lugar. Alguém possa dizer, de onde que você é? Sou da comunidade Evangelho Missão Resgate, lá no Coelho. Ah, vem alguma coisa boa do Coelho? Vem alguma coisa boa lá do Joque? Isso já aconteceu também comigo. Eu já contei aqui uma vez. Eu fui convidado para estar num lugar. E fui convidado. Eu não fui pregar. Eu não fui apenas convidado. Fui camisa simples, sapato social e tal. Cheguei lá, sentei, me alegrei, cumprimentei todo mundo. Nem me apresentei. Aí o presbítero veio, deu a volta, veio falar comigo. Pastor, eu só não te chamo para sentar no púlpito, porque o senhor não está sem a sua veste, está sem a sua armadura. Estou sem paletó? Não tem problema não, eu só estou visitando. Aí parece que ele ficou assim meio coisa. Não, só vim visitar mesmo, porque um amigo evangelista me pediu, e o rapaz ficou todo sem jeito. Mas eu estava na graça. De repente ele ficou assim, né? Vamos ouvir uma palavra do nosso pastor que está nos visitando. Aí quando eu meti a mão no microfone, quando eu respirei assim, você não é mais o mesmo. Aí eu olhei para ele, sabe aqueles dessa altura assim, a plataforma. Eu estava aqui embaixo. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, olha, eu não sei como é que o Senhor faz, mas o Senhor me usa da maneira que eu sou. Da maneira que eu sou. E eu vim aqui para visitar. Mas hoje o Senhor vai falar com a tua igreja. Eu falei, olha, você, todas as três são do ciclo de oração. Ou se conserta hoje, ou o Senhor vai te botar no leito. Olha, aquelas mulheres vieram todas e se prostraram. E uma delas confessou que estava com rixa. Aí eu falei, hoje o Senhor te dá perdão, hoje o Senhor te purifica, hoje o Senhor te santifica. O Senhor te usa como Ele quer. Basta você querer. Mas uma coisa eu posso lhe dizer em nome do Senhor Jesus. Tem cajado aqui nesse negócio aqui? Tem. Então, para terça-feira, se prepara o lombo, tá? Mas tudo suportável, porque é da parte de Deus. E no nome do Senhor Jesus. Terça-feira, se você puder, mas venha preparado. Mas para receber, se você já foi queimada, como diz por aí, com o Espírito Santo,
Umas pessoas dizem que você é queimado, que dá aquele negócio assim. Venha para receber. Mas não para ficar assim, mas para ficar assim, aleluia, glória, louvado seja o nome do Senhor, bendito sejas tu, Deus, porque você vai sentir a paz e a graça do Senhor invadindo a sua vida. É de graça e não dói. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Fica aí de pé nesta hora, em nome de Jesus. Pai justo, Pai santo, no nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, as Tuas servas que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. E eu clamo a Ti, ó Espírito Santo, visita. Visita, Senhor Deus, e que na Sua palavra, conceda a elas, Pai querido, toda a Tua presença. Se houver alguma coisa, Senhor Deus, que impeça, lança fora no nome de Jesus Cristo. E que no Teu poder, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser linda e poderosa. Que venha, Senhor Deus, para respaldar a palavra do Teu servo, Senhor Deus. Que nesta hora, Senhor Deus, nós colocamos diante da Tua presença. Aleluia. Que no nome do Senhor Jesus, o Teu poder e a Tua unção seja sobre nossa vida. E eu acredito e creio que no nome de Jesus Cristo, no Teu poder e na Tua unção e a Tua graça, Senhor, nós receberemos renovo. Receberemos, ó Deus, os talentos, os dons, Pai querido, que Tu, Senhor Deus, tem feito sobre a vida daqueles, Senhor Deus, que acreditam e creem. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Agora, Pai justo, toma o Teu povo, leva debaixo da Tua graça, cobre com Teu sangue, o sangue do Calvário, pois que Teu é o reino, a glória e o poder para todo sempre. Amém, Senhor.